sobre o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que falou sobre a candidatura para as eleições presidenciais de 2022 no programa Conversa com Bial, da TV Globo. Moro disse que se sente preparado para assumir a liderança do projeto de governo do Podemos, partido que se filiou na semana passada. Moro disse que está discutindo suas ideias, principalmente com especialistas econômicos, e o ex-juiz citou apenas o economista Afonso Celso Pastore, que foi presidente do Banco Central, vale lembrar, entre os anos de 1983 e 1985 e durante o governo de João Figueiredo nos últimos anos da ditadura militar. Por isso que eu quero te perguntar, viu, Josias? O Moro, ele recentemente se filiou ao Podemos, anunciou a candidatura, é pré-candidato à presidência da República, né? Como é que você vê essa fala, ele demonstrando confiança? Como é que você analisa todo esse cenário em torno do Sérgio Moro, Josias? Em primeiro lugar, parece haver uma disposição do Moro de eliminar aquela dúvida de que ele poderia concorrer ao Senado, não ao Palácio do Planalto. Ele está fazendo questão de tirar esta dúvida de cena, se consolidando como uma alternativa presidencial. Então, esse parece ser o objetivo primordial dele nesse momento. Porque, quando ele se filiou ao Podemos, muito se discutia sobre a hipótese de ele virar um candidato ao Senado e não à presidência. Ele está deixando claro que é um candidato à presidência. Em segundo lugar, ele tenta se mostrar um pouco mais amplo do que um mero ex-juiz preocupado com o combate à corrupção. Então, começa a mencionar a temática econômica. A menção ao Afonso Celso Pastore não é uma menção gratuita. Ele está conversando com esse ex-presidente do Banco Central, que é hoje um crítico mordaz da política econômica do governo Bolsonaro, critica com muita tenacidade a gestão do ministro Paulo Guedes na economia. Ele chegou a dizer para nós aqui numa entrevista que o Paulo Guedes virou um cheerleader, um líder de torcida do Bolsonaro, não mais um ministro da economia. Comprometeu a sua biografia e virou praticamente um membro do comitê reeleitoral do Bolsonaro. Então, a escolha do Afonso Celso Pastore não é também gratuita, mostra que, sendo ele candidato à presidência, ele quer se fixar claramente como um candidato de oposição ao Bolsonaro e com uma tentativa de se mostrar como um adepto daquela pauta que o Bolsonaro defendia de forma teatral em 2018, e ele agora se dispõe a abraçar esta pauta sem o teatro, né? Agora, há um certo paradoxo na pregação do Moro, e isso eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles dele, porque ele se diz preparado, ele se diz pronto para assumir o desafio de presidir o país, mas ele, ao mesmo tempo, ele se revela um personagem muito ingênuo para uma briga como essa, briga de cachorro grande a que nós vamos assistir na sucessão presidencial de 2022. Aí ele diz que veio para o governo no pressuposto de que conseguiria aprovar um pacote anticorrupção no Congresso e imaginava que o Bolsonaro se comportaria como um estadista. Primeiro, um sujeito que diz imaginar que o Bolsonaro poderia vir a ser um estadista mostra um desconhecimento absurdo, porque qualquer pessoa que analisasse minimamente a biografia do Bolsonaro veria que era um parlamentar com quase 30 anos de vida legislativa que não aprovou nada, absolutamente nada de relevante. O Bolsonaro se dedicava na Câmara dos Deputados a virar a mesa, não a sentar-se ao redor de uma mesa para negociar qualquer coisa de útil. Então, você achar que um personagem como esse ia virar um estadista, me parece uma visão muito precária. E, ao se justificar, se deixou o governo depois de verificar que o projeto dele não teve a guarida que ele imaginou que teria junto ao presidente, outra ingenuidade. O caso da rachadinha estourou em dezembro de 2018, antes da posse do Bolsonaro. Então, já se sabia que o Bolsonaro tinha esse contencioso, já estava com a imagem bem rachadinha antes mesmo de assumir. Agora, imaginar que ia encontrar num presidente como esse,
que transformou a rachadinha numa holding familiar, lançou na Câmara e depois os filhos adotaram a prática, um na Assembleia Legislativa, o outro na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Imaginar que este personagem, com essa imagem rachadinha, fosse abraçar a pauta anticorrupção, outra ingenuidade. E, por último, o Moro forneceu matéria-prima para que o STF, e ele fez menção a isso durante a entrevista, que o STF virou a chave e está desmontando a Lava Jato. Essa desmontagem existe, já existia durante a operação, mas ela foi acelerada porque o Moro, de forma indireta, forneceu matéria-prima para que o desmonte ocorresse com aquelas gravações que foram captadas ali no roubo do conteúdo do celular, que mostrou a comunicação do Sérgio Moro com os procuradores, sobretudo o Deltan Dallagnol, uma comunicação que se revelou imprópria, um relacionamento meio tóxico entre o juiz e o procurador. Então, ele, Moro, forneceu matéria-prima para que a Operação Lava Jato fosse desmontada mais rapidamente. Então, primeiro, é candidato à presidência. Segundo, tenta se fixar como um contraponto ao Bolsonaro, abraçando a agenda que o Bolsonaro assumia de forma teatral em 2018. Terceiro, se revela um personagem bastante ingênuo para o desafio que será essa eleição do ano que vem.